Oi pessoal, boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no SBT Interior. Neste sabadão a gente faz a sexta de 8 entrevistas com os candidatos a prefeito de Araçatuba. É a nossa forma de te ajudar a conhecer melhor as propostas dos nomes que querem a cadeira do Executivo. Aqui no estúdio está comigo Cido Saraiva, do MDB. Candidato, a sua entrevista tem duração de 12 minutos, o tempo começa a ser contado a partir de agora. Eu já começo perguntando para o senhor uma questão envolvendo orçamento, né? O orçamento previsto para 2021 será menor do que foi em 2020. Isso, de alguma forma, vai realmente impactar o primeiro ano de uma possível nova gestão. Caso o senhor seja eleito, já tem um trabalho na equipe de governo do senhor verificando onde vai ser cortado nesse primeiro ano de uma possível gestão, caso seja eleito? Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes de Araçatuba. É um prazer imenso poder estar aqui, principalmente para poder explanar as perguntas da população, principalmente fazer as colocações. Essa preocupação nossa, é de todos nós, de araçatubense, é a economia. E temos que se preocupar. E vamos ter que enxugar alguma secretaria, principalmente, para poder dar sequência no nosso trabalho, principalmente na economia, que, felizmente, não vamos ter a arrecadação adequada para poder atender ao nosso anseio. Mas sim, temos que atender o anseio da população. Então, enxugando, você consegue atender melhor a população. O senhor fala em enxugar secretarias, a gente fala em reduzir o número de secretarias? Sim, vamos ter que reduzir o número de secretarias. Quais seriam essas? Eu prefiro não fazer a citação agora no momento comentar, porque a gente aguarda, mas terá assim, uma prioridade que a gente vai mencionar mais no final. Em números a gente já tem? Em números nós temos... O número eu prefiro não comentar, mas vai ter, é uma surpresa. Ok. Quando a gente fala então, olha para Araçatuba, candidato, a gente observa que a cidade ela tem uma dificuldade, parece que no desenvolvimento a médio e longo prazo. A gente observa aí, eu fiz a questão de ler os 8 planos de governo dos candidatos araçatubenses e todos acabam apresentando, grande parte das propostas, coisas mais imediatas. Então uma construção, pavimento, que é uma coisa mais imediata. Quando a gente olha para Araçatuba, para daqui 1 ou 2 décadas, como o senhor enxerga a cidade para daqui 20 anos, por exemplo, e como seria o seu trabalho enquanto prefeito, pensando na Araçatuba do futuro, que não vai impactar num voto de reeleição, por exemplo? Bom, essa é a preocupação e ela é primordial, porque você não pode pensar em governar só hoje, você tem que governar pensando no futuro, e quando você pensa no futuro, você tem que pensar na sua população. E essa atenção eu quero dar, principalmente nesse momento, vendo com a minha equipe de trabalho, cada um na sua pasta, vendo o futuro para que nós possamos melhorar a qualidade de vida da nossa população. Quando eu falo em qualidade, eu estou pensando naquilo de melhor. E justamente é isso, é sua equipe qualificada na sua pasta para poder trabalhar junto para o melhor de Araçatuba. O senhor é um político, já tem alguns mandatos enquanto vereador, já disputou ali o cargo de deputado em outros momentos, então tem um trânsito político muito grande. Como seria a montagem de uma equipe de governo? O senhor iria levar em conta a capacidade técnica do secretariado ou iria ter que abrigar esses parceiros políticos que apoiaram a campanha do senhor? Eu quero deixar assim, com toda tranquilidade, não fiz negociação de nenhuma secretaria. Quero conduzir com a equipe qualificada para a gente poder trabalhar em prol da nossa cidade e da nossa população. Não tenho acordo com nenhuma secretaria, com ninguém. A gente vive, candidato, uma descrença entre grande parte da população com a classe política. Muitas pessoas acabam colocando na vala comum todos os políticos, bem ou mal intencionados, com histórico limpo ou histórico sujo. Quais serão os mecanismos que o senhor vai implementar num possível governo do senhor para evitar que tenhamos desvio de verba pública ou então favorecimento de empresas amigas? Bom, eu acho que todos nós temos que se preocupar, principalmente quando a gente possamos dizer, pegamos alguém para não estar ao lado do nosso governo. Tem que ser pessoas que queiram o melhor para a cidade e pessoas com boa intenção. Quando você pega umas pessoas com boa intenção, eu acho que a gente não temos conhecimento de todos que vai estar ali, mas se chegar essa pessoa estiver ao nosso lado, eu prefiro, no momento, descobrindo, já tirar perto de nós. Existe alguma outra forma para conseguir manter transparência em contratos, formas de licitação, enfim, maneiras que consigam trazer mais seriedade para o processo de contratação de empresas, por exemplo? Sim, eu acho que tudo isso é primordial, porque quando qualquer empresa que vem participar, seja de uma licitação no nosso município, você tem situações de pregão. Pregão é um meio de você estar... Aquele que tiver o menor preço, ganha. Então, acho que tem várias formas da gente conduzir e ter toda a tranquilidade. E eu acho que isso que a nossa equipe vai estar de olho
querendo melhor para Araçatuba. Mas de forma prática, quais mecanismos seriam esses, candidatos? O mecanismo que todos nós hoje usamos, qual que é? Principalmente é o pregão. Hoje, as licitações que vêm muitas vezes para o nosso município, você busca um primordial de que forma? O pregão. Essa é a preocupação que nós temos. A gente pode ter editais contaminados, por exemplo, para favorecer essa ou aquela empresa. Não, quando é o pregão é o menor preço. Não tem como disputar em Mas três... os pré-requisitos, por exemplo, a gente tem ali numa situação, numa licitação, por exemplo, exigindo uma determinada característica que outros concorrentes não teriam. Não, eu não posso dizer que nesse sentido. Eu quero ser bem aberto e bem claro. Eu quero favorecer a nossa cidade. Agora, critério para favorecer alguma empresa, nesse governo não vai ter. Candidato, outro ponto que eu quero tocar com o senhor em relação ao emprego. Dados do CAGED revelam que de agosto de 2019 até agosto de 2020, a cidade teve o fechamento, ou seja, não que teve demissão e teve reposição dessas vagas. 803 vagas foram completamente extintas, ou seja, são 803 pessoas que estão aí a ver navios. Como o senhor enxerga a forma de trazer novas vagas de emprego para Araçatuba? Qual vai ser esse caminho que o senhor pretende trilhar caso seja eleito? Bom, nós temos que pensar sempre no pequeno empresário, porque nós pensamos buscar grande empresa nesse momento é uma coisa difícil para dizer que vai chegar a uma grande empresa, principalmente o nosso parque industrial hoje, que não tem uma infraestrutura para poder fazer uma instalação no nosso município. Então a gente tem que se preocupar com pequenos empresários de uma forma, aqueles que estão no fundo do quintal, aquele que tem seu estabelecimento, incentivar ele, dando incentivo para poder acomodar 1 ou 2 funcionários. Essa é com que a situação do nosso município, a própria economia, a moeda circula no nosso município. Não se pensa em uma industrialização um pouco mais intensiva aqui na cidade de Araçatuba? Sim, mas quando você fala uma indústria, principalmente o nosso parque industrial, ele está comprometido hoje, não tem como receber qualquer empresa. É sim pegar um governo e buscar prioridade. O parque nosso industrial tem que ser mudado e tem que ter um prefeito que queira ver essa visão. Bom, outro ponto que eu quero tocar aqui com o senhor é em relação à educação. Quero falar de educação ali da primeira fase, que é na creche ainda. O senhor fala no seu plano de governo que pretende ampliar as vagas de creches por meio de parcerias, mas não fica claro como seriam essas parcerias. Então, como o senhor está pensando, está amarrando essa ampliação de vagas, sabendo que a gente tem aí um déficit de vagas na cidade? Quando eu falo parceria, a gente tem que buscar... principalmente as escolas. Vejam só quantos pais e mães têm suas dificuldades para deixar o seu filho nas escolas. Quantas escolas particulares tem no nosso município? Será que você não pode fazer uma parceria? Algumas receber essas crianças? Tudo isso é um meio de você fazer um mecanismo para que possa agilizar e que o pai e a mãe tenham tranquilidade. Tem dinheiro para isso? Se existe dinheiro, como existiu na saúde, anteriormente, que o nosso orçamento era menor, por que não tem agora? E quando você traz a sua condição dizendo que vai cortar a secretaria, vai ter que ter dinheiro. Sobra dinheiro e a gente tem que fazer um investimento de melhor qualidade, principalmente para a nossa população, para aquele mãe, aquele pai que queira ter a tranquilidade e o melhor para o seu filho. O senhor voltou nesse assunto de corte de secretarias. Me vejo obrigado a fazer uma outra pergunta em relação a cortes também. Cortes de comissionados. O senhor trabalha com essa possibilidade de redução do número de apadrinhados políticos? Sim. Nós temos quantos por cento? Eu prefiro não falar o número, que nós estamos tendo critério justamente com a nossa equipe para fazer. Vamos trabalhar nesse critério e número adequado para não enxugar. Temos que enxugar para poder manter a qualidade melhor da nossa população, que é o sofredor. Quero falar de mobilidade urbana com o senhor. Uma coisa que me chamou a atenção no seu plano de governo, candidato, é que ali nos itens que envolvem a mobilidade, são pouquíssimas as propostas ligadas a transporte coletivo. A gente vê lá fluidez de trânsito, alargamento de avenida, fiscalização em locais com grande fluxo, obras que estejam ligadas, por exemplo, para melhorar a fluidez do trânsito, mas tem apenas um ponto que fala de transporte coletivo. Caso eleito, o senhor vai ser o governo do carro e da moto e não do ônibus? Não, não tem como você dizer que não tem a condição do ônibus. Isso é necessário no nosso município. Mas não está no seu plano de governo? Sim, ele não pode ser, não está com a nossa equipe, mas está sendo discutido com a nossa equipe, justamente todos os setores. Talvez não esteja ali, mas a equipe adequada na sua pasta vai estar acompanhando toda essa situação. E quais serão os projetos para a área? Bom, assim, a nossa equipe debatemos e vem debatendo vários setores, e principalmente com aquele senhor, aquela senhora
que pega o seu coletivo é dar atenção e ter uma qualidade de transporte adequado para ela poder andar e para o seu serviço com tranquilidade. Bom, vamos falar aqui ainda nessa questão do transporte coletivo. Já adianto mais ou menos o critério que a população reclama muito para a imprensa. Fala de o intervalo muito longo entre um ônibus e outro, fala da qualidade dos pontos que acaba sendo precário, principalmente nos bairros mais novos, bairros mais afastados da região central da cidade. Fala inclusive da qualidade do transporte, ou porque é muito quente, que não tem ar-condicionado, ou então que não tem uma estrutura boa ali no atendimento dos ônibus. Temos um contrato que acabou de entrar em vigor aí com uma duração de muito tempo. Existe alguma forma de renegociar esse contrato com a Tua, por exemplo, ou isso está fora de cogitação? Essa situação foi feita numa administração anterior. Essa administração que está aí, mas eu quero dizer com toda tranquilidade que vamos debater e vamos tentar achar uma solução que possa atender melhor a nossa população. Vamos falar de saúde agora então, candidato. O senhor coloca no seu plano de governo que vai colocar em funcionamento as 2 UPAs que existem na cidade hoje. A do Umuarama está funcionando como uma UBS Covid e a do Morada dos Nobres recebeu ali, está um pouco subutilizada, mas recebeu o NGA. Para o seu governo, caso seja eleito, o senhor vai transformá-las realmente em UPA, que era a forma inicial, ou pretende dar uma outra destinação para elas? Não, transformar ela em UPA. Eu acho que é importante. Já que está aí, a gente tem que dar sequência. Mas tentar melhorar na qualidade. É essa preocupação que nós temos justamente com a nossa equipe de trabalho. O argumento de muitos prefeitos que tiveram prédios de UPA, não só em Araçatuba como outras cidades, é a falta de dinheiro para manter uma UPA em funcionamento. O senhor acha que tem dinheiro em caixa para isso? Quando você enxuga e mexe naquele orçamento que existe, você tem que tentar reduzir ele. Você está trazendo a redução, você vai ter prioridade. Porque se antes nós tínhamos no nosso município 2 pronto-socorro e um hospital da mulher, tinha orçamento, hoje, com esses orçamentos, com essa arrecadação que cresceu um pouco, apesar que em 2021 nós vamos ter uma redução, mas tenho certeza que consegue conduzir. Rapidamente, em 10 segundos para terminar o tempo, por que o senhor quer ser prefeito de Araçatuba? Bom, eu acho que, e vejo com toda tranquilidade, a própria população está me dando essa oportunidade e pede. Na rua, quando a gente sai, pede, Cido, por que você não vem prefeito? E a própria população pela votação que eu sempre tive. Na última, para vereador, tive 8.341 votos, são 8.341 votos de confiança que deram para mim, e na de deputado, 32.241 votos. Tá certo, candidato. Seu tempo chegou ao fim, agradeço muito a participação do senhor aqui no SBT Interior.